A paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós vamos estar compartilhando a palavra, irmãos, com base na temática desse mês, salvo o melhor juízo, organização. Mês de agosto está sendo tratado a respeito de organização. E na verdade, irmãos, eu tenho aprendido um pouco a respeito de organização e descobri que organização não tem nada a ver com civilização. Talvez você imagine, bom, o povo organizado é aquele povo civilizado, aquele povo que vive, de repente, dentro de uma cultura mais bem elaborada e talvez se organize. Muito ao contrário do que vocês pensam. Estive em contato, dessa vez com um pouquinho mais de proximidade com algumas etnias indígenas, Assurinins e Araotés, e a gente percebe que eles próprios, dentro das suas culturas, têm algumas vertentes organizacionais. E eu conheci ali uma índia chamada Mirá, e ela me fez uma bênção aqui, né? Queria mostrar um pouquinho aqui para os irmãos, né? Já está desaparecendo, não é tatuagem não, viu? Pastor não está tatuado. Isso daqui é uma pintura tribal, de fato, não é o que vocês veem por aí não, mas é uma pintura feita com carvão e genipapo, isso aqui some. Mas esse povo é organizado, esses traços aqui têm significado. Quando eles pintam, tem um significado. A gente vê aqui na civilização, o povo saindo pintado por aí, não sabe nem o que está dizendo. Alguns traços desse aqui simbolizam que o cara é um chefe, simbolizam que ele é um guerreiro, simboliza mulher solteira disponível. De repente, irmão, você tem uma pintura aí dita tribal, vai ver que você está aí com mulher solteira disponível. Cuidado, cuidado, porque isso daqui significa alguma coisa. E eu estava brincando com os irmãos, esse aqui é grande chefe branco, né? Brincadeira, não tem nada a ver não. Mas você, para se aproximar de uma cultura diferenciada, como a cultura que eles têm, não é simplesmente chegar e fazer. Existe uma ordem, é organizado. Você não é recepcionado numa tribo simplesmente porque você chegou lá. Você precisa passar por alguns processos. Você precisa ganhar confiança deles. E depois da confiança, você precisa se aproximar de forma conveniente. Não é de qualquer forma que você pode tocar em alguém, não é de qualquer jeito que você aborda um indígena, mas eles são muito acessíveis e é um povo bastante bacana. Então, não pense que porque eles vivem numa situação diferenciada, porque vivem um outro contexto de civilização, que eles não são organizados. O que eu aprendi é que a FUNAI e que o homem branco tem atrapalhado e muito a vida desse povo. Quando eu digo homem branco, não são os missionários. Os missionários, eles contribuem muito para o crescimento das aldeias e para que aquilo que eles necessitam em termos de alimentação e saúde chegue. Agora, o homem branco mal intencionado, esse tem realmente destruído a organização e a cultura daquele povo. Quando nós pensamos em organização, a gente logo pensa na harmonia, a gente pensa na maravilha, a gente pensa no universo organizado. E a gente descobre que isso não pode ter sido simplesmente obra do acaso, de um Big Bang, de uma explosão que organizou tudo. Na verdade, por trás dessa organização se encontra um Deus vivo e verdadeiro, o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, que de fato organizou todas as coisas. E ele viu que cada coisa que ele fazia, que ele organizava era bom, até que chegou em cada um de nós, como raça humana, e viu que era muito bom. Mas ele criou tudo dentro de um processo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós descobrimos que também Jesus, ele, como Filho de Deus, ele se mostra um ser organizado, muito organizado. E nessa manhã, eu quero justamente com base num texto que está em em Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 30, destacar alguns pontos do ministério de Jesus e dos apóstolos, destaques de organização e destaques de desorganização dentro do ministério de Jesus e dos seus apóstolos. Pensando nessa sequência lógica aqui, sendo Deus organizado, óbvio que nós poderíamos entender que Jesus, como Filho de Deus, também o seria organizado, e em tese, também nós deveríamos, por esta paternidade, ainda que adotiva, sermos seres organizados.
E aí a gente precisa descobrir quais são os pontos positivos e negativos dessa organização ou da desorganização. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-lhe eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens nesta multiplicação de pães. Lembrando que, como judeu, ele era uma criatura um tanto quanto machista. As contabilidades normalmente levavam em conta os homens presentes, mas não as mulheres e muito menos as crianças. Podemos entender que talvez esse número pudesse ser superior a 5.000, mas tudo bem. Ainda assim, nós estamos diante de um evento muito grande. E eu pensei a seguinte coisa, com base nisso tudo aqui: a pessoa que é organizada, ela tem muito mais facilidade de prosperar. E essa frase aqui, muito embora, se você for pesquisar, você vai descobrir aí uma filosofia oriental chamada Feng Shui, que diz que a organização produz a prosperidade. Eu não estou utilizando nada disso, porque de fato eu não tenho nada a ver com isso, nem com a filosofia e nem com essa religião. Ela vai te dizer que na sua porta passa um grande rio, e esse grande rio vai trazer coisas boas e vai levar coisas ruins embora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que ver com a palavra do Senhor, e quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que a organização, ela traz de uma certa forma prosperidade. Prosperidade. Primeiro pensamento: grandes demandas requerem tempo de repouso e alimentação. O que estava acontecendo aqui? Bom, esses apóstolos, em alguns outros evangelhos aqui, vai dizer que uma comissão de 70 foram enviados de 2 em 2 para uma obra, para um trabalho que o Senhor Jesus tinha para eles. Um trabalho, uma obra que ia repelir e expulsar demônios, que ia abençoar, que ia curar. Eles saíram então para fazer uma grande obra. Muito bem. E aí então, esses homens voltam. E ao voltarem, eles estão de fato cansados, eles estão fatigados por conta da grande demanda. E o que Jesus então propõe para eles? Olha, vamos aqui se afastar um pouco, vamos descansar, vamos ter tempo para o descanso e para o alimento, porque isso daí é plausível. Irmãos, nessa vida louca que nós estamos vivendo, não dedicar tempo para o descanso e não dedicar tempo para uma alimentação correta indica falta de organização. A Bíblia diz que daria o homem em troca da sua alma, ganharia o mundo em troca da sua alma. Que adianta você se acabar para fazer alguma coisa? E mais, você tem certeza absoluta que é isso que Deus requer da tua vida?
Você tem certeza que o chamado que você ouviu da parte de Deus é para que você acabe com a sua vida, acabe com a sua saúde, acabe com aquilo que você é, e muitas vezes de uma certa forma assim, paralela, acabe com a sua família, para você fazer alguma coisa que você talvez tenha entendido que é a vontade de Deus? Parece que hoje o nosso canal de comunicação, o homem, Deus, o Deus e o homem, parece que sofre de alguns ruídos. E às vezes Deus está falando algo e nós não estamos entendendo. Ou então Ele está falando algo e nós estamos entendendo diferente daquilo que está sendo transmitido. E aí eu pensei, o que será que nós pretendemos alcançar com esse nosso estilo de vida? Porque muitas vezes imaginamos que uma vida superativa, e ainda que a proposta seja, não, eu tenho N atividades porque eu faço com prazer e sirvo ao Senhor. Não estamos desmerecendo o trabalho feito com amor e com prazer ao Senhor, mas nós estamos querendo pautar para uma ideia que é bem interessante. O cristianismo é muito simples. Muito simples. Quem complica? Talvez nós mesmos é que compliquemos. Eu não consigo, irmãos, vocês me desculpem, eu não consigo falar de qualquer coisa ou expor qualquer coisa sem deixar transparecer algo que eu esteja vivendo, algo que eu esteja, de repente, vivenciando no meu dia a dia. Então, talvez pareça que eu quero usar o foco na minha pessoa para transmitir algo, mas simplesmente alguns exemplos. O foco não sou eu, o foco é a palavra do Senhor, o foco é Jesus. Ele é o exemplo máximo em nossas vidas. Mas uma comunidade indígena não vive o amanhã, ela vive o hoje. Então olha, nós estamos aí 10 horas e 39 minutos, daqui a pouco o índio vai estar saindo para pescar. Por quê? Porque ele vai almoçar. Mas ele vai pescar o peixe para o almoço, a janta. Bom, na hora da janta nós vamos pensar nisso daí. Então é uma comunidade muito simples. Quando o homem branco se aproxima e oferece algumas gentilezas, oferece alguns mimos, ele extrai o índio dessa realidade e o transforma num ser que acaba não produzindo mais e vai ter problema dentro da comunidade no qual ele está inserido. O cristianismo é muito simples, irmãos. A gente pensa que o muito fazer, o muito realizar vai nos conceder alguma coisa diante de Deus. Mas nós sabemos muito bem pelo exemplo bíblico que as coisas mais simples, os valores mais insignificantes apresentados diante de Deus tiveram um peso e um potencial tão maravilhoso que foram considerados por Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos que quem se aproxima de Deus se aproxima com simplicidade ou com humildade e não destacando quem é ou o que pode fazer. De fato, o que nós pretendemos alcançar com esse estilo de vida que muitas vezes está desorganizado. Quando nós somos organizados, um segundo pensamento, podemos inclusive antecipar possíveis surpresas. E foi de fato o que aconteceu aqui. Jesus então, ele convida ali os discípulos, os apóstolos, para se afastarem, mas o povo os viu partir. E de repente o povo a pé dá a volta. E eles saíram de barco e o povo consegue a pé chegar antes deles. E antes de que eles desembarcassem, estava lá o povo. O que é isso daí? Nada mais, nada menos do que surpresas que muitas vezes se apresentam a cada um de nós. Mas quando eu tenho um estilo de vida organizado, ou quando eu sou um ser organizado, ou quando eu vejo o que Deus faz de forma organizada e procuro seguir isso como exemplo, eu posso antecipar. Muitas vezes os problemas, eles chegam antes de nós. E foi o que aconteceu aqui. Antes deles desembarcarem, estava lá entre aspas, problemas. Eles saíram para descansar, eles se afastaram da multidão. De repente a multidão chega na frente. Isso acontece com todos nós. Nós nem terminamos de resolver um problema, já surge um outro. E às vezes eu falo, gente, por favor, vamos pegar a senha. Eu falo isso em casa. Falo, gente, vamos entrar no acordo, vamos tentar arrumar menos problema e mais solução. Tem tanto problema, vai, senha número 1 você, senha número 2 você, número 3 você. Vamos resolver da 1 para 3. Por quê? Porque os problemas são assim, eles se apresentam e de repente eles, antes da gente resolver algo que está ali no foco, já tem outro e outro.
E o povo ali a pé chega antes de Jesus. Só que Jesus ele desembarca e ele vê a multidão. E ele não se assusta, ele se compadece dessa multidão. Por que será que isso aconteceu? Porque de fato, Jesus, por ser alguém extremamente organizado, com conteúdo e com começo, meio e fim daquilo que fazia, e assim como Jesus, Deus não realiza nada por realizar. Simplesmente eu realizei aqui um milagre, eu realizei aqui uma cura, uma libertação. Não é nada por acaso. E mesmo aquilo que nos parece talvez uma punição, uma disciplina da parte de Deus, ou um estreito pelo qual nós estejamos passando e não conseguimos responder ou explicar aquilo, saiba, isso tem propósito de Deus. Isso tem propósito de Deus. A Noemi já chegou a testemunhar para vocês. Ela ficou internada na Unicamp, a última cirurgia que ela fez da tireoide, extraindo tudo. A primeira cirurgia havia simplesmente ali uma possibilidade de ser um câncer. A última cirurgia era um câncer. Ela extraiu e ela ficou internada algum tempo ali. E de repente ela foi convidada por uma médica a participar de uma palestra onde ela seria inquirida por N alunos do curso de medicina. E aí rolou um monte de coisa, mas daqui a pouco ela estava ali. E aí começa a perguntar, mas você como pastora, estando doente, isso abala a tua fé? E aí ela foi explicando, ela foi falando a respeito de Deus, e foi falando, Deus, Ele levanta vocês como médicos, para cuidar dos assuntos concernentes à saúde, mas a hora que vocês como médicos falharem, não puderem mais, Ele pode entrar com a providência, mas saibam de uma coisa, se Deus quiser me curar, Ele cura, se Ele não quiser me curar, Ele não cura, mas eu vou continuar servindo a Ele. E isso daí impactou aqueles jovens de uma tal forma, que depois ela, no dia a dia ali da Unicamp, ela se encontrou com um jovem ali, de ascendência nipônica, e aí ele chegou e abraçou ela, beijou e falou, eu não me esqueço daquilo que você falou. Gente, nós não imaginamos as pessoas que ouvem aquilo que nós falamos, as pessoas que ouvem o nosso testemunho, ouvem aquilo que estamos vivenciando, ou verificam, e nós não imaginamos o potencial que isso tem na vida das pessoas. E eu creio que numa situação adversa, poxa, mas Deus não poderia ter curado ela do câncer, Deus não poderia ter feito com que ela passasse dessa situação. Poderia, mas não fez. Por quê? Porque naquele dia, naquele momento, Ele queria usar Noemi para falar para alguém, e fez. E aí vou eu falar, não Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo? Deus é um ser organizado, e Ele move as coisas de forma correta. Quando não estamos preparados para o nosso dia a dia, irmãos, a vida pode de fato nos pregar muitos sustos. Nunca Deus vai ser pego de surpresa, nunca Jesus vai ser pego de surpresa. Nós nunca vamos ouvir, eu já falei isso aqui para vocês, algo assim da boca de Deus. Opa! Não tem surpresa para Deus. Não tem. Por quê? Porque Ele está anos-luz à nossa frente. Agora eu pergunto para você o seguinte, você é daqueles que espera acontecer? Você é daqueles que vive sendo pego de surpresa? Você precisa mudar a ótica da sua vida. Você precisa antecipar as coisas. E antecipa-se coisas sendo um pouquinho mais parecido com Jesus. Não sendo surpreendido aí pelas coisas da vida. E mesmo quando algo parece que te surpreendeu, saiba, Deus está utilizando isso para algo maior. Você vai entender isso lá na frente com toda certeza. Todo problema, terceiro pensamento, todo problema é uma oportunidade em potencial. Sabia disso? Na verdade, o problema, ele é uma oportunidade em potencial. Houve um grande crescimento populacional em Altamira por conta da construção da Belo Monte. Somente a equipe principal de trabalho, sem contar a segunda equipe e os terceirizados, a equipe principal contava com 35 mil funcionários trabalhando diariamente para que aquelas turbinas pudessem funcionar. Bacana. O que o povo da cidade começou a idealizar? Poxa, nós precisamos aproveitar isso daqui. Então eles começaram a trabalhar para proporcionar a esse povo local de moradia e para alimentação.
Então, simplesmente o povo viajava quando muito ali 50 quilômetros da Belo Monte até Altamira, ficava instalado por lá e foram muitos e muitos anos. Esse povo soube aproveitar muito bem a oportunidade que estava sendo concedida a eles. Só que eles não foram sábios o suficientes para entender que a Belo Monte vai terminar de ser construída, esse povo vai embora. E hoje a realidade é essa: muitos imóveis, muitos hotéis, muitas pensões ali, as traças, as moscas, sem utilização, muitos restaurantes ali, tentando chover do molhado, não oferecendo nada de diferencial, e o pessoal tem tido uma certa dificuldade. Então, às vezes os problemas eles se apresentam como oportunidade e potencial para nós. Sabendo explorar isso daí, o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo que aquela janela se abriu, você vai se dar bem. Mas não queira insistir em algo que Deus já falou: olha, basta, aqui não mais, agora a pegada é outra. Jesus ele aproveita a ocasião para ensinar muitas coisas. Talvez a gente pense: Jesus queria descansar, os caras deram uma tesourada em Jesus, não pôde descansar. Não, Jesus então ele desembarca, ele tem compaixão daquelas ovelhas ali, porque ele percebe que são como ovelhas que não têm pastor, e ele passa a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus faz aqui? Talvez o que fosse problema para mim e para você, né? De repente aqui, vamos terminar o culto aqui, vamos para as nossas casas aí almoçar, ou de repente você vai aí para uma churrascaria, sei lá, né? Bacana, comeu, aí depois bate aquele cansaço, aquela vontade de dormir, descansar, e aí você vai para a tua casa, né? E vai dar aquela deitadinha básica para repor as energias, e quando você encosta no travesseiro, eis que toca o telefone, eis que toca a campainha, e aí você vai atender, alguém te visitando, alguém te procurando, e aí você fala: meu Deus do céu, eu ia dormir, não vou mais. Se fosse eu, já ia: Noemi, vai lá, atende, sai que é tua, né? Mas não tem jeito. Na verdade, nós talvez estejamos diante de uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, ou de mudar a sorte na história de quem quer que seja. Por quê? Porque Deus ele não vai simplesmente permitir que as coisas aconteçam como um evento assim, escuso. Aconteceu, de repente a pessoa estava passando ali, e aí viu a casa: eu vou aqui conversar com o Paulo e com a Noemi. Não, existe um motivo para isso: aproveitar a oportunidade, porque essa oportunidade, de fato, pode estar atrelada a um problema que se transformará em algo bom para a sua vida e para a vida de quem você estiver atendendo. Aprenda com Jesus. Jesus ele era mestre em tudo, inclusive em transformar adversidades em oportunidades. Estava lá Jesus, bodas de Caná, alguns entendem que foi o primeiro milagre de Jesus, mas se você for leitor assíduo dos apócrifos, sei que nós não temos esse costume, mas os apócrifos que tratam da infância de Jesus, dizem que inclusive Jesus, quando criança, já realizava milagres. Então, o primeiro milagre bíblico nós temos em bodas de Caná, mas podemos entender que Jesus, ele, desde a mais tenra infância, ele já era o Filho de Deus. Ele já tinha esta ascendência. E estava lá Jesus em bodas de Caná, e aí a festa de casamento rolando, tudo muito lindo, bonito e maravilhoso, e de repente acaba o vinho. E isso para eles ali era algo que não poderia se permitir, porque o que simbolizava o vinho? Na verdade, a simbologia era a alegria, era a vitalidade, era a felicidade. Então imagina fazendo aí uma aplicação, um casamento sem alegria. O que é isso aí? Casamento sem alegria é quase um velório, não funciona. Imagina, a noiva entrando, se descabelando, o noivo com uma bola de ferro amarrada no pé, arrastando, né? Isso não é casamento, isso daí é um velório, ou então, na pior das hipóteses, aí é uma prisão. Então, na verdade, o que o escritor bíblico ele tenta deixar ali transparecer? Jesus estava numa festa de casamento, o que mostra, inclusive, que Jesus utilizava expedientes muito interessantes, talvez para nós, né? Puxa, será que o cristão ele deve frequentar festa ou não? Deve ir em campo de futebol? Deve jogar futebol? Na verdade, Jesus aproveitava oportunidades do dia a dia para poder estar inserido, e aí naquele contexto ele disparava algo que era inerente à sua palavra ou o ensino que ele queria transmitir. Então estava lá Jesus, e aí de repente a mãe de Jesus chega lá: Jesus, olha,
acabou o vinho. E aí Jesus, ele retruca algo que para nós parece até um desrespeito. Mulher, que tenho eu contigo? Poxa, Jesus, não fala assim com a sua mãe, coisa feia. Irmão, a gente precisa entender o que isso significa. Jesus simplesmente estava pontuando algo como, olha, ainda não chegou o meu tempo. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer, para chegar lá na crucificação. Mas chama o mestre de cerimônias que eu vou dar uma ajudinha aqui. Então você pega aí, enche as talhas com água, tá? Enche tudo isso aí bonitinho, depois pede para o mestre experimentar, vamos ver o que acontece. E aí de fato, ele transformou água em vinho. E isso ficou grafado para nós até os dias de hoje. É uma história que nós lemos, aplicamos, é algo que nós podemos perceber o relacionamento, a mãe, Jesus pontuando, tem tempo certo para as coisas acontecerem, eu não vou ser crucificado agora, eu não vou ser entregue agora, vou passar por um processo ainda, vou ter que chamar discípulos, apóstolos, vou ter que treinar. Então, organização, para quê? Para que lá na frente ele pudesse entregar-se por cada um de nós. E a morte na cruz, então, trouxe o fechamento de Deus para essa organização. Por quê? Porque o sacrifício de animais era algo que não era eficiente. O que seria eficiente? A morte de um inocente, e no caso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele é perito em transformar adversidades em oportunidades, sempre. Então eu e você precisamos ler os evangelhos, ver as histórias nas quais Jesus está inserido e ver o que ele faz para transformar isso daí. Adversidade em oportunidade. Aprenda com Jesus isso daí. Aprenda com Jesus. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser melhor vivida. Organizar, quarto pensamento, pressupõe ordem e igualdade. Parece até redundante, mas eu explico. Planejamento, execução e eficiência. Bacana. O que Jesus propõe aqui? Olha, pede para esse povo se assentar na relva. Jesus, ele vai realizar um milagre. Ele vai oferecer comida para aquele povo. Ele vai dar pão e peixe. Não dá para deixar todo mundo de pé, aquele burburinho, aquela muvuca toda. Organização, nós precisamos atender a uma demanda, precisamos atender a um caso concreto. Gente, peraí, vamos organizar isso aqui. Se assentem na relva verde, bacana. Façam grupos de 100, grupos de 50, bacana. Se torna muito mais fácil de atender essa demanda, ótimo. Jesus então toma os pães e os peixes, ele agradece, ele abençoa e pede para que os discípulos então, os apóstolos estejam distribua. E a Bíblia diz então que aquela ordem e a igualdade fez com que o objetivo fosse alcançado. Todos assentados, todos receberam, todos comeram, todos se fartaram. Assentando, distribuindo em grupos de 50 e de 100, ordem. Oferecendo, todo mundo comendo, todo mundo se fartando, igualdade. Jesus, Deus, não nos trata de forma diferenciada. Deus nos trata como iguais. Não pense que porque eu estou aqui e você está sentado aí, que somos diferentes. Talvez fisicamente sejamos diferentes, talvez biologicamente sejamos diferentes, mas quando Deus nos olha, Ele nos olha somente com um único olhar: são meus filhos. São meus filhos. Deus nos trata como iguais. Então, a organização pressupõe ordem naquilo que está sendo feito, é ordeiro, não é bagunçado, e pressupõe igualdade. Quando Deus tiver que atender a minha oração e a tua oração, Ele vai atender, sim. Quando Deus tiver que não atender, ou dizer não, ou espera, Ele vai agir dessa forma, sim, mas sempre com base na igualdade. Eu sempre digo que não existe um juiz na face da terra como Deus, que julga os povos com justiça e as nações com equidade. Não existe nenhum juiz, nenhuma juíza que tenha essa capacidade. Somente Deus tem essa capacidade de olhar para as pessoas e enxergá-las como semelhantes de fato, como iguais. Irmãos, cabe aqui uma ponderação. Quando você faz alguma coisa, pensa no todo ou pensa somente nas partes? Quando você faz alguma coisa, pensa em todos que estão envolvidos ou somente em alguns?
Porque isso daí é algo que nós devemos considerar com muita atenção. Como seres organizados que precisamos ser, nós não podemos trabalhar em prol de alguns com exclusividade e se esquecendo dos demais. Ou tinha pão para todo mundo, ou não tinha pão para ninguém. Ou era peixe para todo mundo, ou não era peixe para ninguém. Em hipótese alguma, Jesus falou: quantos pães tem? 5 pães? Ah, tá, bacana, 2 peixes. Vamos fazer o seguinte então, ó. Isso aí vai dar mais ou menos para umas 50 pessoas, talvez menos. Então alimente isso daqui, o resto que se vira. Não é essa a proposta de Deus, não é a proposta de Jesus, e não deve ser a nossa proposta de trabalho também. Tudo que vocês fizerem, tudo, vocês devem sempre pensar no todo e não somente nas partes. Todo o vosso relacionamento deve levar em conta as pessoas, todas elas que estão ali envolvidas, e não simplesmente alguns. Estava ali hoje de manhã na classe escola dominical, e eu trouxe uma série de vídeos ali para compartilhar com o pessoal. Hoje o vídeo trouxe a história da viúva e do azeite. E dentro da história que vocês conhecem, sabe como que isso aconteceu, mas tem algo que se destaca, que é o seguinte: quando o profeta Eliseu orienta aquele povo ali, aquela família, a pegar as vasilhas, para que depois elas fossem cheias de azeite, a mulher foi e os filhos foram também. Havia um problema. O que a Bíblia nos ensina com essa história? Nós temos problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Eu não posso poupar as pessoas dos problemas. Tem um problema na minha família, tá, vou chegar eu e a Noemi, vamos sentar e tentar resolver. Não, tem que chamar a Késia, tem que chamar a Elizabeth, se os genros estiverem por perto também, chama para conversar, o Vinícius, o Max, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque o problema é esse, precisamos aprender a resolver juntos. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo um grande benefício poupando os nossos filhos, poupando os nossos parentes, das dificuldades pelas quais nós passamos, ou estamos passando no momento. Nós não estamos ensinando nada de bom, simplesmente estamos dizendo: ó, a vida é bela, é fácil resolver, muito fácil. Muito fácil. Há muito tempo atrás o Banco Itaú fez uma propaganda com crianças, e a pergunta era: da onde a criança achava que vinha o dinheiro? E era muito interessante, porque perguntava: de onde que vem a chuva? Ah, a chuva vem do céu, tal. Ah, de onde que vem isso? Vem tal lugar. E o dinheiro, de onde que vem? Ah, o dinheiro? Ah, vem da bolsa da mamãe. Gente, é fácil, vem da bolsa da mamãe. Mas como esse dinheiro foi parar lá? A mamãe ralou, trabalhou. Agora nós estamos passando por um processo talvez de estreito financeiro, e a criança fica alienada, talvez protegida. Não estamos protegendo, não. Precisamos colocar aí o problema para que seja resolvido nessa visão do todos precisam estar envolvidos. Então foram os filhos ali da viúva procurar os potes, o menorzinho, o maiorzinho, todos. Não, filho, você fica aqui que a mamãe vai trabalhar. O que a gente está ensinando? Olha, você vai ser cuidado até o fim da sua vida. Não é verdade. Enquanto nós estamos próximos dos nossos filhos, nós podemos guardá-los, ainda que seja errado. Mas e quando nós não estivermos mais por perto? Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o ensino que ficou? E o que eles vão ser? Vão ser seres abençoados, eu sei, mas será que eles não vão talvez passar por duras penas para poder aprender aquilo que talvez nós já poderíamos ser ensinado com antecedência? Então sempre que você fizer alguma coisa, realizar alguma coisa, não pense isoladamente, pense sempre no todo, pense sempre em todas as pessoas. Organizar, outro pensamento, implica em respeitar a provisão divina. Meus amados, nós precisamos prestar atenção nisso daqui. O finalzinho do texto bíblico diz que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que a gente pensa com isso daqui? Que de fato a provisão divina ela precisa ser respeitada. De fato, quando nós estamos dizimando e ofertando aqui, esse dinheiro vai para o caixa da igreja, e a gente tem que ter amor por esse dinheiro, como nós temos amor pelo nosso. Quando eu digo amor, eu estou dizendo o seguinte: você sabe o quanto custa ganhar, você sabe o sacrifício, você sabe onde você vai aplicar isso daí, e não é de qualquer forma.
eu vou comprar coisas de luxo, de valor. Não, eu preciso comprar aquilo que é necessário. Eu preciso me antecipar a eventuais problemas financeiros. Quando nós estamos aqui nos predispondo a administrar os valores que todos vocês trazem com respeito, com dedicação, com fidelidade, nós precisamos entender que a provisão divina precisa de respeito. Não é de qualquer forma que se administra as coisas de Deus. Não é de qualquer forma. Eu não poderia, e eu creio também que o pastor Rubinho não poderia e nunca pensaria dessa forma. Noemi, quais foram as entradas aí? Entrou 5 mil, beleza, milão para cada um aqui, vamos comer pizza, vamos no restaurante, vamos comer churrasco. Mas e a igreja? A igreja aqui. Gente, isso não existe. Bom, aqui não existe. Mas nesse mundão de nosso Deus aí, existe gente que pensa dessa forma nas igrejas e faz dessa forma. Onde o rebanho é simplesmente fonte de renda. E o Todo-Poderoso está ali. Que venha a mim, ao vosso reino, se tiver, a gente libera, se não. E aí nós vemos famílias passando por estreito, por dificuldade, enquanto existem alguns aí nos altares construídos. Respeito à provisão divina. De quem é o dinheiro? Sempre foi de Deus. Ele passa por nós. É transitório. Vai para a igreja. Agora nós não podemos simplesmente, puxa vida, aqui os irmãos me trouxeram 2 copos com água, já esse aqui está pela metade, joga fora lá que eu vou tomar outro aqui que está mais fresquinho. Gente, precisamos pensar nisso daqui. Economia, mordomia. Não, esse copo aqui, essa água, ela pode ser tomada até o final. Eu posso utilizar isso aqui, não preciso de uma água nova. Olha, esse púlpito aqui ainda serve. Não, a gente precisa de um púlpito melhor. Gente, nós não podemos agir dessa forma, simplesmente desorganizadamente, entendendo que a provisão de Deus é qualquer coisa. Vamos aí. Tem dinheiro? Não tem. Então vamos parcelar isso daí. A gente parcela em 150 vezes, vamos gastando. Provisão divina precisa ser respeitada. Isso é questão de organização. É preciso aprender a respeitar o que Deus nos dá e aquilo que o outro tem. Aquilo que o outro tem. Chega na igreja aqui, de repente come uma balinha aí e tal, pega o papel do bar. Alguém vai limpar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tomei água aqui, joga fora aí, estou chutando o copinho e tal, está meio caminho, aquela bagunça toda. Precisamos aprender a cuidar, a respeitar aquilo que Deus nos concede e aquilo que pertence ao outro. Às vezes pedimos coisas emprestadas, por quê? Porque somos criaturas assim, um tanto quanto desorganizadas para o momento. Eu precisava dessa ferramenta para fazer tal coisa, não tem, o vizinho tem, vou lá, peço emprestado. Aí eu pego e quebro a ferramenta, entrego para ele aí com a cara mais deslavada do mundo. Não presta atenção em entregar em condições, ou quebrei, comprar uma nova e entregar para ele. Não respeito aquilo que é do próximo, fecho portas. Por que você acha? Se de repente eu pedir algo emprestado para você e entregar para você quebrado, você vai me emprestar a segunda vez? Não vai, portas se fecharam. E quando na verdade o nosso segredo aqui, enquanto cristãos, é o relacionamento, é isso que aproxima as pessoas de nós, é isso que permite que nós nos aproximemos das pessoas. As portas precisam ser deixadas abertas. Eu preciso abrir portas e não fechá-las. Mas, até aqui nós falamos de Jesus ponderando algumas coisas a respeito de organização. E aí o lado negro da força, né? É os seres humanos, os homens, os discípulos, eu e você talvez. Jesus, o lugar é deserto, já é tarde. O desorganizado vive dando desculpa. A única forma de eu e você contemplarmos com os nossos olhos o milagre de Deus, a única forma é parar de dar desculpas e enfrentar o processo pelo qual nós estamos passando com fé e coragem, porque quando você chegar do outro lado, você vai ver o milagre de Deus. Mas muitos hoje se desesperam diante da realidade que vive, e ao se desesperar, largam mão de tudo, não acreditam mais em nada e acabam não
alcançando um milagre em sua vida. E depois ainda discutem com Deus e reclamam: Deus, por que você abençoa tal irmão, tal irmã? Por que não me abençoou? E aí eu sempre uso como exemplo, e brinco inclusive, as pessoas elas têm o costume de ficar verificando as pingas que bebemos, mas nunca percebe os tombos que levamos. Ou seja, você vê alguém bem sucedido na vida, é uma coisa. Agora perceber quanto que ele ralava para estudar, nas madrugadas, para se formar, para conquistar um bom emprego, para se dedicar e fazer o seu melhor, para chegar no ponto em que está, isso a gente não percebe, ou a gente não dá conta, a gente quer o resultado final. Irmãos, todo mundo é esperto, eu também quero o milagre. Deus, eu quero ir logo para o milagre, eu quero, sabe, Star Trek, eu quero entrar no teletransporte, apertar o botãozinho, pronto, estou no milagre. Seria muito simples, muito fácil, mas não é assim que funciona. Existe um processo que leva do problema, da situação no qual nós nos encontramos, até o milagre. E esse processo aqui, ele vai requerer de nós dedicação. Aquela mulher lá, ela só ia ver o milagre que o profeta Eliseu propôs para ela, se ela seguisse o processo. O que você tem? Nada. O que você tem? Nada. O que você tem? Nada. O que você tem, mulher? Só tem uma botija de azeite. Bacana, é isso aí. Vai, pega N botijas, pega vaso, tudo que você puder traz. Fecha a porta e começa a derramar. Ela só iria ver o milagre se ela passasse pelo processo. Pegasse o azeite, pegasse as botijas, colocasse a botija aqui e começasse a virar aquilo que ela tinha na primeira. E vai virando, está enchendo, e aqui o negócio não para, traz outra menina, traz outra. Pronto, estou no milagre. Ainda procura Eliseu, e agora, o que acontece? Bacana, vai aí, vende isso aí, paga os credores e vive do resto. Eu e você só vamos ver o milagre acontecendo quando a gente parar de dar desculpas. Ah, Deus, eu não tenho nada. Ah, Deus, está tão difícil. Ah, Deus, eu não vou conseguir. Então, fica dando desculpa que realmente aquilo que você pensa a seu respeito, de fato, o será. Jesus, faz o seguinte, despede o povo aí para que eles possam comprar comida para si. Na verdade, o desorganizado pensa que está resolvendo um problema. Na verdade, ele não está resolvendo um problema, ele está criando um outro. Imagina pegar esse povo todo aí e mandar para as aldeias próximas, procurar comida. A demanda para isso aí, de repente chega o povo, chega 5.000 pessoas no restaurante, queremos comer. Eu não tenho comida para isso, não, dá comida, senão nós vamos arrebentar tudo isso aqui. Imagina só. Até naquilo que a Bíblia não declara, é possível a gente ver Jesus antecipando e falando: esse povo aí vai dar trabalho. Não é simplesmente questão de despedir. O que Jesus fala para eles quando eles chegam com essa aí, despede o povo? Não, dá-lhes vocês de comer. Jesus está de brincadeira, né? Mas é como o desorganizado pensa. Ele pensa que está resolvendo um problema. Eu poderia dizer que isso daí é meio que uma síndrome do avestruz. Ele pensa que enfiando a cabeça no buraco, ele está livre dos problemas. Não, a cabecinha está lá, o corpo está do lado de fora. De repente ele está andando na savana ali, em algum lugar, ele vê um leão, o leão vai me comer, enfia a cabeça no buraco. Agora eu estou seguro. Só vai ficar a cabeça lá, porque o resto vai ser comido. O que adianta? Gente, se nós queremos organizar as coisas, se nós queremos resolver problemas, então o caminho é olhar para aquela situação e enfrentar com coragem. E aí eles pontuam: mas como é que nós vamos aí dar de comer para esse povo? Precisa de 200 denários, como é que nós vamos arrumar aí 200 denários de pão? Lembrando que um denário era via de regra, o salário de um trabalhador num dia. Então pensa aí, 200 dias de trabalho aí de um trabalhador, quanto que isso aí daria nos dias de hoje? Então era mais ou menos o que se precisava de pão ali. E aí eu penso que o desorganizado, ele vai sempre estar no vermelho. Por quê? Ele não sabe, ou pelo menos ele não se dá conta, de que se ele for alcançado por algumas surpresas financeiras, ele precisa ter uma reserva. Uma reserva. Uma reserva. O que você ganha? Eu ganho
R$ 1.500. Tá, e como é que você utiliza isso daí? Ah, eu pago 500 em aluguel, e aí eu pego e gasto mais 500 com comida, e aí eu pego mais 500 de água, luz, telefone, bacana. Então a gente já percebe que zerou. Se der um desarranjo, precisa comprar um remedinho para dor de barriga, vai ter? Não vai ter. Surpresa, temos um problema aí. E o problema é duplo, né? Porque parece que não vai ter o remedinho para dor de barriga e talvez nem para depois o papel higiênico. Duplo problema. Precisamos, como seres organizados, a entender que surpresas talvez venham a acontecer. Eu preciso estar preparado. Eu me antecipo. Lógico que ninguém quer o mal, ninguém vai esperar. Meu Deus, esse fato aqui foi inusitado, mas bem, ainda bem que eu estou preparado. Não. Ainda a gente brincava, minha mãe sempre tinha umas antecipações. Aí um dia ela chega assim para nós: ah, Paulo, já peguei, já fiz o plano da funerária, eu coloquei todos vocês, você, a Noemi, a Kelly, a Elizabeth. Eu falei: mas peraí, já escolheu o caixão, inclusive, já está tudo certinho. Gente, pode parecer um negócio muito, isso aqui, mas quem já passou por uma situação como essa e não tinha de onde tirar, aí corre lá e está à mercê dos caras. Os caras vêm: ó, tem um baratinho, caixão baratinho aqui, R$ 3.000. Uma baratinha, isso aí, 3.000. É o que tem para hoje. Você olha para ele e já desmonta. E aí você cai na mão daquele povo que vive comercializando em cima da morte. Os caras não têm misericórdia alguma. Então, por mais que possa parecer algo sombrio, ela se antecipou, deixou preparadinho ali, e ela acabou sendo a primeira a utilizar o próprio plano que ela se preocupava. E aí, quando a gente fez o ofício fúnebre, não tivemos dificuldades e nem gastos. Também não vamos fazer como um camarada que estudou comigo, ele tinha um poder de convencimento, que aquele cara era um advogado mesmo. Ele sabia que a cunhada dele tinha um plano funerário, e ele ligou, se fazendo passar como funcionário lá, dizendo que ele precisava entregar o caixão para que ela já deixasse guardado na casa dela, para que quando chegasse o momento da morte, né? E ela ficou doida: mas como? Eu sei que ele falou com ela que ela já estava marcando o dia e o horário para poder subir com o caixão no elevador, porque era um condomínio de apartamentos, não podia entrar em qualquer horário, né? Então, e ela falou: então tudo bem, eu vou deixar atrás da porta da sala. Gente, aí já é querer se antecipar demais, né? É querer estar muito organizado, né? Mas bacana. 5 pães e 2 peixes. Lá no Evangelho de João, no texto paralelo, está escrito assim: mas isto que é para tanta gente? A perspectiva do desorganizado é essa: a fé pequena, assim como a visão que ele tem. Ó Jesus, só tem 5 pães, 2 peixinhos, o que é isso aí para todo esse povo? Essa é a questão, de entender com quem você está. Você não está andando sozinho, filhão, está com Jesus. Deus está operando. 5 pães e 2 peixes, bacana, é o suficiente, vai sobrar. No final do milagre, isso sobra. No final do milagre, todos foram abastecidos e ainda temos 12 cestos. No final do milagre, nós vamos poder também nos alimentar. Talvez vamos poder atender outras pessoas que não estavam por aqui, porque a gente não tem como mensurar aquilo que Deus pode fazer. E quando Deus quer fazer, ou em outras palavras, agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quiser fazer, Ele faz, pronto. Para a gente concluir, meus amados irmãos, talvez muitas pessoas estejam vivendo hoje vidas limitadas, vidas medíocres, na média, porque estão vivendo desorganizadamente. Precisamos organizar a nossa vida. Precisamos organizar, porque pessoas desorganizadas, elas deixam um rastro de improdutividade por onde quer que passe. Parece que nunca dá certo, e por incrível que pareça, às vezes nós estamos muito próximos de pessoas como essas. Você vai levantar a capivara, e esse negócio de ficar levantando capivara, eu fui utilizar esse termo lá no Pará, e depois eu precisei explicar para eles, né? Porque a Noemi estava lá com os irmãos, né? E as irmãs: o que é isso aí? Puxa capivara, foi lá no meio do mato, lá puxar o bichinho pela perna, né? A gente sabe que puxar capivara é levantar a ficha corrida do cidadão, né?
Então, na verdade é isso. Eles pensam que puxar capivara é puxar o bichinho ali do meio do mato. Depois tive que explicar para eles. É complicada a questão cultural. Mas, às vezes, as pessoas próximas de nós, do nosso convívio, você puxa capivara, o camarada, ele trabalhava num lugar, não deu certo, foi para outro lugar, não deu certo, não deu certo, não deu certo. O que é isso daí? Eu olho ali, é a materialização da mediocridade, da limitação. Porque não consegue olhar para a sua própria vida e ver, algo está errado, isso não está normal. Eu nunca consigo acertar, eu nunca consigo me estabilizar. É preciso uma autoanálise, uma autoavaliação, entender. Mas é de fato isso que acontece. O desorganizado, onde ele passa, ele coloca as mãos, e diferente de nós, que é onde nós colocamos as nossas mãos, nós abençoamos, onde colocamos a planta dos nossos pés ali, estamos abençoando aquele lugar. O desorganizado, ele infelizmente amaldiçoa. Inclusive, aqueles que talvez se vestem de uma capa de espiritualidade, porque eu sou espiritual, porque eu sou isso, aquilo, outro, mas vivendo da forma desorganizada, que não é o projeto de Deus, vão acabar trazendo dificuldade para outras pessoas. As pessoas hoje não planejam suas vidas, não planejam o casamento, não planejam o momento certo para ter filhos, não planejam momentos para o estudo, aí depois colocam os pés pelas mãos. Eu conheci uma família, está ali, o garoto, o netinho, 3 anos de idade, a avó está cuidando. Por quê? Porque a filha, ela está lá em Belém, Noemi, que ela está? Está lá em Belém, na capital do Pará, fazendo medicina. Está no 4º ano de medicina. Aí a gente faz as contas, bom, 4º ano, o filho dela tem 3 anos, essa menina é doida. Ela pegou, ficou grávida e ao mesmo tempo já vai para a faculdade, dá a luz, estou aqui mãe, cuida que eu... Isso é loucura. Porque não planejou, porque não se organizou. Acabei errando a tabelinha. O desorganizado dá muitas desculpas, mesmo. Planeje a sua vida, meu querido, minha querida. O mundo está repleto de profissionais frustrados, porque de repente não era aquilo que ele queria, mas ele não se planejou, ele não sabia ao certo, não procurou orientação profissional, não procurou saber qual era a pegada dele para a profissão, e aí está frustrado. E vemos casamentos frustrados também, quando Deus está sinalizando, não é para casar com esse cidadão, não é para casar com essa cidadã, mas a gente insiste, porque imagina que o amor vai fazer milagre. Sim, o amor pode até fazer milagre, porque Deus é amor. E Deus faz milagre. Mas gente, no primeiro sinal de necessidade, parece que aquele amor desce pelo ralo e um quer pular no pescoço do outro, e depois vive frustrado. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Mas consultou as melhores fontes, consultou a Deus. Qual era a visão dos sogros em relação a esse relacionamento? Porque tem isso aí também. Se de repente eu chegasse ali na casa da Noemi e o sogrão e a sogra já colocasse barreira, possivelmente não ia dar certo. E às vezes Deus utiliza isso aí como indício, a gente insiste e depois fica frustrado. Desorganização. Se não há planejamento, é no momento da execução que se vai perceber 2 coisas. Não planejei, mas vou executar. Primeiro, esse negócio aqui está mais difícil do que eu pensava. E segundo, está faltando coisas. Puxa vida, eu precisava pregar aqui uns pregos, mas eu não tenho martelo. E agora? Você se organizou? Planejou? Não. E com isso, toda eficiência de toda ação, ela vai ser muito baixa. Você quer eficiência nas ações que você tem realizado? Então seja um ser organizado. Porque sempre que a nossa eficiência é baixa, isso vai gerar mais frustração, mais cansaço, mais enfado, mais tristeza, mais desespero. Para a gente finalizar, estava ali o apóstolo Paulo diante de mais um dos problemas da igreja de Corinto. E aí o povo estava polvorosa, porque o que é melhor? Falar em línguas, profetizar, que dom é melhor? Isso, aquela contenda toda. E aí Paulo pontua e explica várias coisas para eles. Mas Paulo coloca alguma coisa bem interessante. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Essa é a palavra, ordem.
Não existe um dom mais importante do que o outro. Não existe uma função no reino mais importante do que a outra. Não significa que porque a minha função é estar aqui no horário e abrir a igreja, eu sou menos importante ou mais importante do que aquele que vai pregar. Porque a gente percebe que existe vínculo. Se tem alguém aqui que está escalado para estar aqui no domingo pela manhã, para abrir a igreja, para que todos entrem, para que tudo seja ligado e preparado, para que haja culto e pregação inclusive, vamos dizer que essa pessoa seja arrebatada, ela falte e não venha. Vamos entrar de que jeito? Vamos ter que procurar da chave, procurar outro alguém? Possivelmente vai haver atraso. E se não tiver outra chave? Se sumiram todas as chaves da igreja, o arrebatamento foi de chave também. E aí, vamos cultuar Deus lá fora? Talvez seja possível. Eu já tive aula de disciplinas de direito que o professor chegou na sala e falou: gente, eu não vou dar aula hoje aqui não, vamos lá sentar na praça. Uma praça como essa aqui, colocou todos os alunos para sentar debaixo das árvores e deu aula. De repente poderíamos fazer isso. Gente, já que estamos do lado de fora, vamos cultuar Deus ali na praça. Só que não tem microfone, não tem instrumento, vai ser a viva voz, poucos vão entender, poucos vão ouvir. Desorganização. Mas existe alguém que veio aqui e abriu. Ele é importante. E todos os demais que estão aqui são importantes também. E aí Paulo fala, não tem nada mais ou menos importante. É tudo importante. Mas seja lá o que vocês fizerem, que haja decência, que haja ordem. Isso aqui não é bagunça. Noemi, numa quarta-feira à noite eu estava dando aula e ela foi no CESAI, no Centro de Saúde do Índio. Como é que funciona? O índio vem ali 10, 12 horas de barco ali, descendo o Xingu, e aí ele chega nesse local aí que é um ambulatório para os índios, só que ele tem uma cultura diferenciada. Eu estou doente, eu vem meu pai, vem minha mãe, vem minha esposa, vem os filhos, a família toda ali para participar daquele momento de cura, e aí então eles precisam ficar de uma certa forma, eu não quero utilizar essa palavra, depositados, mas parece um depósito de índio, né? Arma as redes lá e fica ali, tudo esperando a pessoa ser tratada. E a FUNAI é agora que deu um espaço para que o pessoal da igreja pudesse realizar cultos ali. Mas você pode ir lá fazer o culto, mas não pode fotografar, não pode levar nenhuma recordação, porque na verdade a gente percebeu, o prédio da FUNAI, mármore, porcelanato, ar-condicionado, aquela coisa linda, bonita e maravilhosa. Do outro lado da rua, a casa de passagem do índio, irmãos, vocês não têm ideia. É horrível, horrível. Então é o que o governo normalmente faz com aqueles que ele diz que está auxiliando. E aí chegou o povo ali, chegou a Silvana, que é uma missionária que ficou aldeada durante 18 anos com os arauetés, a Noemi, outras pessoas foram fazer o culto ali. E aí aquela coisa toda, aquele burburinho, aí eles desligaram a televisão, e aí começou o culto ali, começou aquele momento, cada etnia adorando a Deus na sua língua, orando na sua língua, e aí foi um senhor ali, a Noemi disse que ele foi até apoiado numa bengalinha tal, de idade, aí ele foi cantar um hino, cantou na sua língua, a Noemi disse que era do cantor cristão, porque ela conheceu a melodia, mas não entendia o que ele estava cantando, e ele disse que até levantava a mão, estava cantando, adorando o Senhor, e aí o negócio pega fogo, a criançada, aquele fogo todo, os adultos, ele terminou de cantar, aí ele pegou e começou a falar com todo mundo ali, na língua dele, disse que todo mundo calou, e aí a missionária estava traduzindo para Noemi, ele dizia o seguinte: aqui é um lugar de respeito, nós estamos cultuando a Deus, vocês têm que ter respeito. E a cultura deles é essa, quando um ancião fala, todo mundo cala a boca. O ancião falou, não importa que não é da minha etnia, não importa que não seja que fale a minha língua, todo mundo vai entender e vai obedecer. Então veja só, eles estavam ali cultuando a Deus, entendendo que Deus é o importante aqui, Ele precisa ser respeitado, Ele precisa de atenção, Ele precisa não que Ele necessite da nossa atenção, mas Ele precisa ser considerado. Quando nós adoramos a Deus, estamos considerando a Ele. Então, meus amados, essas coisas nos levam a entender que até no meio daqueles que nós imaginamos, o povo que não tem cultura, que não tem civilização, tem ordem.
silêncio, nós estamos na presença de Deus. Aqui não é lugar de bagunça, aqui não é lugar de brincadeira. E às vezes a gente olha para o povo civilizado, só falta dar piruleta no culto. Tem alguma coisa muito errada. E eu acho que tudo isso aqui que nós tratamos aqui nesta manhã, vale para todos nós. Não se prive do melhor de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor, sempre. Seja uma pessoa organizada, porque Deus é organizado. Deus é organizado. Rapidamente eu quero encerrar esses momentos de culto, dando oportunidade para aqueles que eventualmente nos visitam e que ainda não têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A grande questão é a seguinte, meu querido, minha querida. Não é questão religiosa, é uma questão puramente organizacional, inclusive. A minha vida foi sempre uma vida desorganizada. Por mais que eu tentasse fazer o que era certo, e por mais que eu tentasse fazer aquilo que era bom, eu nunca conseguia. Nunca. Eu tentava agradar e não conseguia. Eu tentava ser agradável aos outros e não conseguia. Porque faltava alguma coisa nessa vida. E aí um dia com 17 anos eu tive a oportunidade de entender esse Jesus, de conhecer e aprender que na verdade, esse livro que nós chamamos de Bíblia, que na verdade é uma biblioteca, me traz princípios que, se aplicados na prática, vão me levar a uma vida melhor. Eu falei, então eu quero isso para a minha vida. Eu quero reconhecer que Jesus morreu por mim, eu quero entender esse ensino e quero aplicar na minha vida. Então quando nós falamos de uma vida organizada, nós queremos dizer justamente isso. Nós precisamos aprender a viver pela ordem divina, porque o ser humano, ele continua colocando os pés pelas mãos. Alguns confiam em cavalos, em carros, em guerreiros, em políticos, mas nós preferimos simplesmente entender que Deus é o melhor para as nossas vidas e Jesus, como Filho de Deus, materializa a salvação que todos nós ansiamos. Mas salvar do quê? Um dia, quando nós fecharmos nossos olhos, nós não podemos pensar que meramente acabou, morri e acabou. Gente, é muita presunção achar que é só isso. Muito. É muita presunção achar que todo esse universo que está por aí existe só para manter a nossa vida aqui por um tempo. 40, 50, 70, 80 anos, 90. E depois acabou. Tem muito mais ainda. Muito mais. E no plano espiritual, que nós acessamos através de Jesus, tem muito a ocorrer ainda. Então, se você está conosco aqui e entende que gostaria de organizar os processos, os procedimentos da tua vida, que gostaria de aceitar Jesus como teu Salvador, nós queremos orar com você.